Bom dia! Manhã em Gotas com você, o amor em gotas, chegando para a gente conversar e trocar uma ideia. Muito bem-vindos todos vocês. Hoje a gente vai conversar sobre a autoestima da criança. Como desenvolver, incentivar e trabalhar essa autoestima que a criança precisa ter, que todos nós temos. E a criança também precisa ser incentivada. E a gente precisa fazer algumas coisas para que essa autoestima esteja sempre legal, esteja em equilíbrio. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como desenvolver a autoestima da criança. Vamos lá? Coloque aí nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, a sua sugestão. Eu tô aqui para a gente trabalhar junto. Vamos lá. Então, gente, o que é a autoestima? A autoestima nada mais é do que a imagem e a opinião que a pessoa faz de si mesma. Essa é a autoestima. Pode ser uma opinião positiva ou uma opinião negativa, que cada um faz de si mesmo. E no caso das crianças, no caso de todos nós, né? Ela é construída a partir das experiências pessoais, das emoções, das crenças, dos valores, dos comportamentos que essa pessoa tem durante a sua vida. E isso desde que a gente é bebê. Quando a gente é criança, isso acontece inconscientemente, essa construção da autoestima. E depois a gente vai, à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo e conhecendo as características, né, de cada pessoa, a gente vai entendendo como funciona a autoestima na vida dela. E essa autoestima também é construída a partir das interações que a gente tem com a criança, dos convívios, do comportamento de um em relação ao outro, da interação. Então não é só a partir do que ela tem dentro dela, mas também do que ela recebe no dia a dia, ali na convivência com as pessoas. Então por isso que é tão importante a gente saber o quanto a gente vai, de que forma a gente vai incentivar essa construção da autoestima da criança. Então, e o que seria a baixa autoestima? A baixa autoestima é a dificuldade que a pessoa tem de autoaceitação, de autoconhecimento. A pessoa muitas vezes nem se conhece, às vezes nem quer se conhecer, então ela começa a ficar com uma baixa autoestima, ela não tem aquele amor próprio, ela não se valoriza, a pessoa não reconhece o seu próprio valor, então a baixa autoestima passa por esse ponto. E a baixa autoestima, ela impede a pessoa de crescer, a criança de crescer, de se desenvolver, de usar todos os seus dons, talentos, as suas habilidades para se autodesenvolver, para crescer, para ser alguém realmente de valor, que vai influenciar positivamente numa sociedade futuramente. Então a baixa autoestima nos atrapalha de crescer e de ajudar outras pessoas também. Então o que a gente quer? A gente quer uma autoestima equilibrada na criança, a gente quer desenvolver uma autoestima equilibrada. Então, quando a pessoa tem consciência do seu valor, é a autoestima equilibrada. Ela se contenta com o seu modo de ser e ela demonstra confiança nos seus atos e julgamentos. Então, ela tem uma autoconfiança. Quando a pessoa é autêntica, ela faz aquilo que ela acredita que é verdade, ela é ela mesma, ela não fica tentando mudar de pessoa para agradar os outros. Não, ela é aquilo que ela é, com seus dons, seus talentos, suas qualidades, seus defeitos. Ela busca melhorar, ela busca crescer, ela busca aprimorar suas habilidades, ela busca trabalhar aquilo que ela ainda tem de desafio para vencer, ela vai atrás de vencer os desafios. Então é uma pessoa autoconfiante, ela tem a autoestima equilibrada. Então ela reconhece seus valores, seus dons, seus talentos, as dificuldades que ela precisa enfrentar, ela reconhece, sabe que ela tem que agir em relação àquilo, e ela usa tudo isso, até os erros dela, os acertos, os dons, os talentos, ela usa tudo isso para se autodesenvolver e para ajudar as pessoas. Então é isso que a gente quer dos nossos filhos, que eles desenvolvam essa autoestima equilibrada,
Então, a gente precisa fazer algumas coisas para ajudar os nossos filhos a desenvolver essa autoestima. Então, ela começa quando a gente é bebê. Já lá, quando bebezinho, ele já começa a desenvolver a autoestima, só que ele não sabe. Ele não sabe, é inconsciente. Então, na medida em que ele vai começar a dar os passinhos e cai, aí ele levanta, aí ele começa a dar novos passinhos, daqui a pouco ele está andando, esse processo ajuda ele a desenvolver a autoestima, porque ele sabe que ele teve uma dificuldade, enfrentou a dificuldade, venceu a dificuldade. Então, começa daí o desenvolvimento da autoestima. E aí? Como ajudar o nosso filho a desenvolver uma autoestima equilibrada, saudável? Porque também tem aqueles que são aquelas pessoas que se acham, então a autoestima tá alta demais, que na verdade é uma baixa autoestima, porque ele se valoriza além do que ele é, além do que ele pode, então ele se acha, aí também é uma autoestima baixa. É uma característica da autoestima baixa, mas nós não vamos falar disso hoje, que daria outra live. Nós vamos falar de como desenvolver a autoestima equilibrada dos nossos filhos, como que a gente pode ajudar. Primeira coisa, gente, ame seu filho incondicionalmente. Isso aí a gente já vem falando direto, né? O nosso trabalho, inclusive, a gente diz amor e atitude. Então, ame o seu filho incondicionalmente. Não importa quem ele é, o que ele faz, se ele errou, se ele te desobedece, ele precisa ser amado, independente do que ele é ou do que ele faz. À medida que você vai amando o seu filho incondicionalmente, é que a gente vai trabalhando com atitudes positivas e proativas. Para quê? Para que ele vá melhorando, né, o seu comportamento, para que ele vai aprendendo. Então, é no dia a dia. Então, ame o seu filho incondicionalmente e demonstre isso para ele. Faça ele saber que ele é amado do jeito que ele é. Lembra? Afeto, abraço, conversa, ajuda, que a gente já vem falando aí nas nossas lives direto. Então, demonstre que ele é amado, demonstre com afeto. Gente, outra coisa, seja presente. Seja presente ao invés de dar presente. Seja você presente, o próprio presente para o seu filho. Você é o presente para o seu filho. Então, você precisa estar com ele. Você precisa estar presente em tudo que ele precisar. Então, é o dia a dia, presente mesmo, estar presente. Ter momentos, ter tempo de qualidade com seu filho. É o dia a dia. Então, seja presente cada dia mais. Outra coisa interessante é o elogio. Elogio, ele tem que ser sincero, não é? Elogie com sinceridade, reconhecendo os valores da criança. O elogio sincero que reconhece e conquista as conquistas e os aprendizados. Então, na verdade, a gente precisa aprender a elogiar o processo. A gente precisa desvincular do resultado. Por exemplo, você pediu, né, tá na hora dele guardar os brinquedos. E ele guardou mal, do jeito dele lá. Aí você vai fazer o quê? Você vai elogiar o processo. Ô filho, parabéns, o esforço que você fez para guardar os brinquedos, que legal. Olha só, todo dia você tá terminando de brincar e tá guardando seus brinquedos. Não guardou direitinho não, gente, mas deixa para lá. Elogia o processo, o esforço dele, a capacidade dele de tomar a iniciativa e guardar os brinquedos. Então, isso é que vale mais do que o resultado. Porque senão você vai trazer uma dicotomia aí na relação sua com ele. Ele vai achar que sempre ele tem que fazer tudo perfeito. Que nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, elogie o processo. Reconheça os esforços da criança, né, para realizar aquela tarefa, mesmo que a tarefa não tenha ficado perfeita. Elogie o processo. Mostre que você se importa com as tentativas que ele fez para conseguir realizar aquilo ali. Então, é o processo. Se você observar bem, sempre vai ter algo para você elogiar o seu filho. Porque às vezes a gente está tão focado no erro
e que a criança faça certo, e que a criança faça correto, que a gente só vê o que tá ruim, a gente não consegue ver o que tá bom. É igual aquela história da folha de papel em branco que tem um pontinho preto. O que que o seu olho faz? Ele vai direto no pontinho preto. Tá errado, gente. Olha o tamanho da folha branca. Olha o que que essa folha branca nos favorece para fazer com ela. Aí eu vou ficar preocupada com o pontinho preto que tá nela? Não, gente. Então vamos analisar e vamos ver aquilo que o seu filho fez de certo, de correto e elogiar o que foi feito correto, o que foi trabalhado, o esforço dele, as ideias dele, aquilo que ele se esforçou para resolver. Então é isso que a gente tem que valorizar. Não use a premissa perfeição e imperfeição. Esquece isso, gente. Ninguém é perfeito. Nem nós, nem os meninos. Ninguém é perfeito. Então você não tem que ficar preocupado com a perfeição. Você tem que preocupar com o processo, com o esforço dele. Não fica incentivando a perfeição ideal, né? A performance ideal, que é de tal forma, que tem que ser assim, que os brinquedos têm que ser guardados exatamente todos no mesmo lugar, de acordo com a cor, de acordo com o tamanho, de acordo com o objeto que é, carrinho e tudo junto. Não, gente, a perfeição, a gente está caminhando para chegar nela. É aos poucos, mas lembre que a gente nunca vai alcançar a perfeição. Então, não se preocupe com o resultado, preocupe com o processo. Estimule. Porque se você ficar preocupado com a perfeição, o que vai acontecer? O seu filho pode achar que você só gosta dele, só vai gostar dele se ele for perfeito, se ele fizer tudo perfeito, se ele não errar em nada, se fizer tudo certo. E aí ele se desvaloriza. Aí começa a baixa autoestima, porque ele não vai conseguir fazer perfeito, nem a gente consegue. Então ele vai se sentir menor, ele vai se sentir menos. E aí ele vai achar que você só ama ele quando ele faz tudo perfeito. Lembra que eu falei que o amor tem que ser incondicional? Não importa se ele fez perfeito, se ele não fez. É amor, você precisa amar. Então, outra coisa, estimule a autonomia dele. Estimule a autonomia. Para que ele possa, à medida que ele vai crescendo, ele vai aprendendo a fazer as coisas sozinho. Ele vai tendo a própria solução dele para as situações que vão surgindo na vida. Então, nas pequenas coisas, por exemplo, observe o que seu filho já sabe fazer e dê a ele a tarefa que ele dá conta de realizar. Porque ele vai ver que ele conseguiu fazer, puxa, consegui, olha que legal, eu fiz essa tarefa. Aí você vai elogiar, sem preocupar com a perfeição. Deixa ele tentar resolver seus próprios problemas. Por exemplo, ele está lá tentando aprender a colocar a meia. Não sabe colocar. Mãe, coloca a meia para mim. Vamos lá, vamos tentar. Tenta você colocar. Resolve aí, como que você poderia colocar essa meia? Aí ele vai, a inteligência, o raciocínio começa a funcionar, ele vai trabalhar a coordenação motora, ele vai estar estimulando a coordenação motora e ele vai fazer o quê? Vai conseguir, uma hora ele vai conseguir colocar a meia e você vai elogiar a autoestima dele, tá ótima, certo? Estimule ele a buscar soluções para situações do dia a dia. Por exemplo, você pediu a ele para colocar a mesa, vamos supor, né? Ou pediu ele para te ajudar em alguma tarefa doméstica. Aí ele não, mas como é que eu vou fazer? Ué, você não dá altura? Quem sabe você pega a cadeira, coloca ali, aí você vai dar altura. Então, incentiva a criança a buscar soluções para aquela situação que ele está passando. Não dá tudo pronto para ele. Não dá tudo pronto. Faz ele pensar, faz ele raciocinar. Porque o que vai acontecer? É o processo, ele vai crescer nesse processo. Ele vai errar, aí você fala assim, dessa vez não deu certo, hein? Mas vamos pensar uma outra forma de resolver isso aí? Caramba, não ficou legal assim, o que você achou? Vamos pensar outra forma? Então você vai valorizar o processo. E é no processo é que a criança cresce. E jamais, gente, quando ele errar, não repreenda ele. Nada de críticas. Não críticas. Você gosta de ser repreendido quando você erra? Repreendido severamente, grosseiramente? Não, gente, vamos pensar junto numa solução para isso aqui. Então, você não vai preocupar que ele acerte da primeira vez. Não vai dar certo. Não vai, ele está aprendendo.
Assim, a gente que já tá burro velho, a gente erra, imagina a criança. Então não é esperar que ele vá acertar da primeira vez. Não critique, tá, gente? Sem críticas. Outra coisa, quando a criança errar, não denomine a criança pelo erro que ela cometeu. Ela deixou os brinquedos espalhados. Você é um desorganizado. Não, gente, não denomine a criança com o erro que ela cometeu. O erro é o erro, a criança é a criança. Não diga, né? Você é um desastrado, sempre cai. Não, gente, ele não é desastrado. Aconteceu de cair. E quanto mais você falar que ele é desorganizado, que ele é desastrado, que ele é hiperativo, que ele é bagunceiro, mais ele assume isso que ele é mesmo. Então eu tenho que me comportar como um bagunceiro mesmo. Eu sou desorganizado? Então eu vou ser desorganizado. Então não denomine a criança com o erro dela. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deixa a criança livre para ela tentar as coisas que ela precisa resolver e você vai ser o apoio. Você vai ser o apoio emocional, o apoio estrutural ali que ela precisa para resolver aquilo ali. Você vai dar as dicas, você vai ajudar, você vai fazer ela refletir se aquela forma de fazer é a ideal, é melhor, se não tem outra. Você vai ser apoio. Ensine a criança a lidar com as frustrações. Ela vai fazer as coisas e nem sempre vai dar certo. Ela vai querer ir brincar na casa de alguém naquele dia, mas não deu para ir por algum motivo. Ou você não pode levar, ou a mãe da criança não pode recebê-la lá naquele dia. Aí ela vai ficar frustrada. Ajude ela a lidar com a frustração. Então você vai dizer, não deu certo dessa vez, mas da próxima vamos sentar de novo? Quem sabe no outro dia, quem sabe de outra forma, quem sabe você vai brincar com outro coleguinha, entendeu? Trazer para a criança que existe um leque de opções para ela sair daquela situação, para ela resolver aquela situação. Isso que importa, é isso que é interessante. Então aprender, ensinar a criança a lidar com a frustração, que nem tudo vai ser sempre perfeito, vai estar sempre certo. A gente vai errar, ela também vai errar, nem sempre a gente vai conseguir o que a gente quer, não é? Então a gente tem que trabalhar isso com ela. E outra coisa, gente, sem comparações, pelo amor e pela vida, gente, não compare seu filho com outra criança, nem com ninguém. Eu sempre falo isso, já falei em várias outras lives, nada de comparações. Porque o seu irmão já conseguiu, você não conseguiu. Porque quando eu tinha sua idade eu já fazia isso. Não, gente, esquece. Nada de comparação. Só comparar, se precisar, com ele mesmo. Outro dia você não tinha conseguido fazer tal coisa e você conseguiu, lembra? Então, a gente vai conseguir sim, você vai tentar, a gente vai te ajudar, você vai conseguir também essa outra coisa. Então, só pode ser comparada com ela mesma, nunca com outra criança nem com outra pessoa. Por exemplo, você pode dizer para a criança o quanto foi significativo para você quando ela chegou na casa da vovó e deu um abraço na vovó, pediu benção, sei lá, né? Foi carinhoso com a vovó, olha que legal. Eu reparei que na hora que a gente chegou lá na vovó, você foi todo carinhoso com ela, que legal. Nossa, muito legal isso. Parabéns, você foi educado, você foi carinhoso, isso é muito bom. Então, aprender a buscar esse elogio durante o dia, no dia a dia, das pequenas coisas que a criança fez certo, gente, que deu certo, que foi legal, que ela se esforçou para fazer aquilo, ela se comportou de uma forma educada. Então isso é muito importante. Dê os parabéns quando ela guardar os brinquedos sem você mandar. Vai acontecer isso. Uma hora ela vai lá e vai guardar os brinquedos e você nem reparou. Você nem reparou que o brinquedo estava guardado. E aí, você não fala nada? Só quando ele deixa o brinquedo jogado que você reclama, que você xinga, que você fala? Não, gente, na hora que ele fez o certo. Você vai lá e observa, porque a gente tem que estar atento, porque passa despercebido. Você vai lá, observa o que ele está fazendo de legal e elogia. Tá ali a hora de elogiar. Elogio sincero, um elogio realmente dentro do momento que precisava ser, não era um elogio forçado, mas é uma coisa correta, aquilo que realmente precisa ser feito. Outra coisa, gente, muito esperar um pouquinho, voltou. Para trabalhar com as crianças são as brincadeiras e os jogos. Como eu sempre falo, brincadeira é coisa séria. Então, a brincadeira, através da brincadeira que a criança aprende.
que a criança interage, que a criança trabalha suas emoções, coloca para fora e consegue vivenciar essas emoções de uma forma saudável e trazer isso à tona e trabalhar ali no dia a dia com os jogos e as brincadeiras. Vão ajudar demais para que a gente possa ajudar a criança com a autoestima dela. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Fazer com a criança um projeto de arte ou um projeto científico. Pode ser da escola ou pode ser alguma coisa que você inventou também, que vocês decidiram fazer juntos. Então ajuda a criança a desenvolver esse projeto, como que ela vai resolver, como que ela vai, que material que ela vai usar. Proporciona para a criança um ambiente que ela tenha condição de desenvolver aquilo ali. Então isso aí ela vai estar melhorando a autoestima dela, porque ela vai ter as dificuldades, ela vai ter que enfrentar as dificuldades ali para resolver aquilo, para construir, sei lá, uma casinha de barro. Eu gosto de contar o caso, que uma vez eu construí uma casinha de barro. A minha mãe comprou barro para mim, né, argila, e eu fui lá e construí uma casinha em cima da calçada, assim, bem onde a gente passava no cantinho. E a minha mãe ali, ó, legal, ó, e tal, vamos, o que tá precisando? Ih, eu acho que você devia botar um pauzinho aí. Eu sei que ficou uma casinha linda, pena que naquela época não tinha celular como a gente tem hoje, né, que as máquinas fotográficas eram pouco usadas, né, não tinha assim, esse acesso que a gente tem hoje, e eu não tirei foto, mas eu tenho na minha mente a fotografia da casinha de argila que eu fiz. E deixei lá, ficou um bom tempo lá em cima da calçada, até que um dia eu mesma resolvi tirá-la de lá e jogar lá fora, sei lá o que eu fiz, mas eu construí uma casinha de barro. Então, gente, são projetos que você pode sugerir à criança, pode procurar, né, na internet como fazer alguma coisa e ajudá-la a construir, fazer algum projeto de arte ou algum projeto científico. Você pode, outra coisa, gente, incentivar a criança a presentear os adultos, familiares, até amiguinhos, com objetos que ela mesma confeccionou. Pode ser um origami, pode ser alguma coisa feita de algum desenho, alguma pintura, alguma coisinha que ela confeccionou e alguma coisa feita de sucata, né? Aqueles brinquedos de sucata que tem diversos aí para você pegar ideia na internet. Uma vez eu fiz um bate-bate, eu e meu irmão fizemos aquele bate-bate com garrafinha PET. Você corta a garrafinha no meio, duas garrafinhas, pega uma no meio, as duas corta no meio e passa o barbante dentro das duas. Eu não sei te falar agora, tem que olhar na internet. Aí eu fiz aquele bate-bate, eu e meu irmão, a gente ficava lá brincando de bate-bate. Então, são coisas que você pode incentivar o seu filho a presentear as pessoas da família ou amigos, amiguinhos dele, com presentes que ele fez. Então, o que vai estar ali, gente? A emoção dele, de ele fez e ele deu aquele presente para alguém, a pessoa ficou feliz. Então, o carinho dele, o calorzinho da mãozinha dele vai estar ali. Era muito interessante, a gente fazia na escola que eu trabalhava, a feira, né? A feira de artes, e as crianças confeccionavam diversos brinquedos. Era muito interessante. E eles amavam. E aquilo ali era lindo, os pais chegavam para comprar, a gente vendia, né? A gente vendia as pecinhas deles e depois a gente pegava aquele dinheirinho que arrecadou em toda a feira e distribuía para cada criança um valor e a gente ia no supermercado fazer compra. Então, olha só o processo. Ele se esforçou para fazer o brinquedo, depois ele vendeu o brinquedinho, pegou o dinheirinho e foi comprar uma coisa que ele queria lá no supermercado. Aí a gente trabalhava uma série de coisas, né? Trabalhava o empreendedorismo, trabalhava matemática, trabalhava diversas coisas, né? A interação, porque ele tinha que vender aquele brinquedinho, tinha que contar o dinheiro que o pessoal estava pagando. Era muito legal, muito divertido. Então, as crianças gostam muito de trabalhar com sucata, fazer o próprio brinquedo. Então, isso aí ajuda muito a ela a trabalhar a autoestima, a fortalecer a autoestima dela. Culinária, gente. Quantas vezes você já fez um prato culinário com seu filho? Quantas? Eu até hoje gosto de fazer. A gente junta aqui e a gente faz na cozinha
né? Cada um faz um pouquinho e a gente trabalha. Até hoje, são adultos já. Então a gente fica uma delícia, né? Outro dia o meu filho mais velho temperou um churrasco, ficou maravilhoso. Todo mundo elogiou o churrasco dele. E ficou mesmo. A gente tava falando mentira. Ficou mesmo. Então, o que que acontece? A pessoa se sente satisfeita, se sente reconhecida, que ela usou aquele talento dela, aquele valor dela para agradar outra pessoa, para abençoar outra pessoa. Então isso é algo assim maravilhoso para aumentar a nossa autoestima. Então faça com ele pratos culinários, né? Pegam receitas novas, de acordo com a idade da criança, do que ela seja possível, você vai estar ali junto, ajudando, é muito bom. Tem várias brincadeiras, gente, vários jogos, várias atividades que você pode fazer com as crianças nessa questão aí da autoestima. E uma coisa interessante também é a caça ao tesouro. Inclusive, essa caça ao tesouro, gente, é interessante fazer até com criança mais velha, porque é muito legal. Você esconde, né, o objeto que você, às vezes um presente que você vai dar para ele, e você dá dicas para ele descobrir onde que tá. Então aquilo ali incentiva o raciocínio lógico, né? A curiosidade, aquela sensação de que mistério, onde que será que tá? Aí a cabeça dele vai assim, aí ele acha. Aí aquela felicidade. Então a autoestima dele melhora muito porque ele conseguiu descobrir um tesouro. Ele conseguiu resolver um mistério. Olha que legal, isso é muito importante. Então, gente, tudo isso que a gente falou aqui vai ajudar você a trabalhar a autoestima do seu filho. A gente vai ficando por aqui. A gente tá ficando por aqui. E eu peço que você agora vai lá e dá um abraço apertado e demorado no seu filho. Gente, se você não fez isso ainda, tá perdendo tempo. Você vai ver que delícia, que maravilha que é quando você começar a dar um abraço por dia no seu filho. Você vai ver o que vai acontecer aí entre vocês, que vai ser maravilhoso. Um beijo. A gente fica por aqui nesta manhã do Amor em Gotas para você. Um beijo e até amanhã.